Olá pessoal, aqui é a Dinara. Estamos em janeiro. Passaram todas as festas, mas a gente ainda não tirou a decoração. E tem uma coisa que acontece que é muito boa, assim que acaba o Natal, o Ano Novo, é que muitas coisas baixam de preço. E hoje eu quero aproveitar para comprar cereja na promoção, cereja fresquinha, para fazer uma torta de cereja maravilhosa, docinha, que vale muito a pena. Aí você pensa assim, nossa, mas torta, fazer do zero, deve ser meio difícil. Não é não, você vai ver que em poucos passos você consegue fazer uma receita maravilhosa. Vamos lá para os passos! Primeira coisa que você precisa fazer é a massa. Você pode até fazer um dia antes, 2 dias antes, que não tem problema nenhum, caso você queira dividir aí o seu trabalho. Mas é super simples, viu? Eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição de quantidades de ingredientes. Aqui eu vou falando sobre o processo que a gente vai precisar para fazer essa massa. Você vai precisar primeiro colocar no bowl a farinha de trigo, o açúcar e um pouquinho de sal. Você deixa isso tudo bem misturadinho e agora a gente vai pegar bastante manteiga e a gente tem que misturar essa manteiga com a farinha de trigo. A gente tá aqui no verão, então é um processo que tem que tomar muito cuidado, a gente não quer que essa manteiga derreta, é bom que ela esteja bem geladinha. Tem vários processos de fazer, se você quer fazer na mão, você pode dividir vários cubinhos de manteiga e ir apertando ela junto com a farinha, meio que soltando ela até ela virar uma areinha. Mas aqui, como tá calorzão e eu tenho um processador de alimentos em casa, eu vou fazer no processador. Isso é uma dica que agiliza demais para você fazer essa massa de torta. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui um processador bem pequenininho, se tem um grandão, você já pode colocar tudo junto. Mas aqui eu divido em 2 partes. Eu primeiro faço metade da farinha com metade da manteiga e depois eu coloco o restante. Eu coloco a farinha, a manteiga no processador e pulso até gerar essa areiazinha. E aí depois eu coloco tudo num bowl grande. Agora o que a gente precisa fazer? Colocar água gelada. Aqui a água gelada ela vai variar a quantidade de acordo com o que a sua farinha consegue absorver de água. A ideia não é que fique super cheio de água, a ideia é que a gente consiga, depois que a gente faz essa mistura da farinha ali com a manteiga e essa água, que você junte com a mão e você consiga que fique uma massa concisa. A partir desse momento você sabe que já pode juntar tudo, que tá ótimo, né? Então aqui eu fui colocando, assim, pode variar aqui nessa quantidade. Eu comecei com 4 colheres de água gelada. A água gelada ajuda bastante, somente nos dias quentes. E acho que foi mais ou menos com 7 que eu consegui chegar nessa massa concisa. Aí, chegando nessa textura, é só você amassar para juntar bem. Né? Aí você deixa bem juntinho, se dividir em 2, coloca num saquinho plástico e coloca na geladeira. Como eu falei, pode ser um dia, 2 dias antes ou no mesmo dia, também não tem problema nenhum. Meia hora, 1 hora ela descansando na geladeira tá ótimo para essa manteiga voltar a ficar gelada e para ela também conseguir absorver essa farinha, elas conseguirem ali fazer essa distribuição, essa hidratação da farinha com a manteiga e a água. Então a gente deixa na geladeira. Enquanto isso, vamos para o recheio maravilhoso de cerejas. Ai, é um sonho! Sério, esse recheio ele é maravilhoso. Até perdi a compostura aqui, porque é muito, muito gostoso. Então aqui, para essa torta, eu peguei mais ou menos 1 quilo de cerejas. Então por isso que é legal esperar a época de promoção. A primeira coisa que você tem que fazer é lavar bem. E você precisa tirar o caroço dessa cereja. Aqui eu tenho um que a gente chama de descaroçador, eu acho. Removedor de caroços. Que você pode usar tanto para cereja quanto para azeitonas. Né, que ele é uma ferramenta que facilita bastante, que você coloca e já rapidamente consegue tirar. Se você não tem problema nenhum, isso não vai impedir você de encontrar a sua torta perfeita. Você pode pegar tanto aqueles hashis de comida oriental e empurrar, né, então você consegue com isso tirar o caroço, ou ainda com aqueles canudos de metal também você consegue empurrar. Então tem alguma coisa pontuda ali para você conseguir tirar esse caroço.
Então você faz isso em todos, e aí depois o que que eu faço? Mesmo depois, assim, tendo quase certeza absoluta que eu tirei o caroço de tudo, eu corto todas as cerejas na metade. E ali eu vou conseguir ver se ainda sobrou. Aqui, de todas as cerejas, uma tinha caroço ainda. Isso pode quebrar o seu dente, pelo amor de Deus. Esse processo de cortar no meio é muito importante e ir cortando aos poucos, assim, pega uma tábua pequenininha, vai cortando, vai vendo com calma, com bastante atenção nesse processo. E aí, beleza, então a gente tem a nossa cereja já toda cortadinha em metades, a gente pode começar o nosso processo. Primeiro de tudo, então eu coloco essa cereja numa frigideira, numa panela, com açúcar, né? Metade da receita, do que for na receita, que ali é meia xícara, no caso, se colocar meia xícara agora, junto com essa cereja, vai deixar uns 10 minutinhos, mexendo de vez em quando. Ela vai começar a soltar uma água, essa água você não descarta ela é uma calda deliciosa, né? Então você vai misturando ela, vai deixando ela dar uma engrossadinha. Quando você chega em 10 minutos, né, você vê que a calda já incorporou bem ali com açúcar, você pode ir para a segunda parte, que é pegar esse restante, essa outra meia xícara de açúcar e colocar amido de milho. Você vai misturar com amido de milho, deixar bem misturadinho, porque também isso vai ajudar a não empelotar, né, o açúcar junto com o amido de milho. E você vai polvilhar em cima das cerejas ainda com o fogo ligado e vai misturar por mais 3 ou 4 minutos até engrossar. Engrossando, a gente dá uma finalizada para ficar mais apetitoso ainda. A gente bota ali umas 2 colheres de manteiga, para dar um brilho também, um sabor a mais. E se você por acaso tiver em casa, aquela essência de amêndoas que você encontra na seção lá, junto com a de extrato de baunilha e tal. Mas eu acho que essa no Brasil a gente encontra mais artificial, assim, não tem problema. Botar só um pouquinho dessa essência de amêndoas. O que acontece? Ela puxa, ela consegue destacar o sabor da cereja. Então sabe aquele gostinho de cereja natalina, assim, de cereja em conserva? Ele vem da amêndoa, ele vem desse extrato da amêndoa. Então é só um pouquinho, porque senão fica muito artificial também. Aí você deixa misturado e agora você deixa esfriar. Precisa esfriar completamente, senão a sua massa amanteigada vai dar problema. Já aviso, deixa esfriar, vai com calma, vai com tranquilidade, né? Enquanto a massa também ainda tá incorporando lá na geladeira, deixa tudo esfriar. Quando tudo estiver super já fresquinho, você pode tirar as massas da geladeira. Então você abre, deixa bem fininho, não precisa fazer uma massa muito grossa, que daí não fica tão gostoso. É uma massa fininha, ela vai aguentar bem o tranco, fica tranquilo. Você abre bem essa massa de baixo. E a de cima você pode fazer ou fechada inteira ou eu gosto de fazer com essas tirinhas. Eu fiz ali algumas tiras. Essa parte de cima pode ser mais grossa, né? Não tem problema. Então eu primeiro coloco essa massa embaixo. Uma dica para não quebrar a massa toda, depois que eu abro, eu enrolo ela no rolo de macarrão e desenrolo ela em cima da forma. Aí fica bem mais fácil e não quebra. Aí eu assento, deixo ainda as bordas, coloco aquele recheio maravilhoso e daí eu finalizo com as tiras, né? Coloco bem acertadinho, levanto ali, faço aquelas costuras. Se soltar ali um pouco da calda, não tem problema, essa calda dá um charme especial, assim, esses defeitinhos ficam maravilhosos. Aí a gente finaliza, eu gosto de fazer quase se fosse uma estrelinha na borda, que daí a gente coloca assim os 2 dedos e aperta com um dedo no meio, e ele vai fazendo essas reentrâncias, assim, fica bem bonitinho. E aí, para finalizar, para ficar assim brilhante, bonito, eu recomendo você colocar uma mistura de um ovo inteiro com um pouco de leite, pincelar na torta, e aí colocar depois um pouquinho de açúcar em cima, que fica, ó, maravilhoso. O forno tem que estar pré-aquecido, gente. Eu recomendo aqui que comece num fogo mais alto, ali uns 220 graus, por exemplo, para que a manteiga leve um susto mesmo e ela já, né, ela dá quase ela não é uma massa
folhada, mas ela fica assim, né, um pouquinho folhada. Então, quando você dá esse susto no forno, em vez de ela derreter, ela vai dar essa firmada. Então, você deixa ali uns 15 minutinhos 10, 15 minutinhos nesse fogo mais alto para ela dar esse susto, e depois você baixa ele com 180, 190 graus e deixa aí mais de 20 a 30 minutos, tem que ir acompanhando para ver quando ela estiver bem bronzeadinha, né? Bem uma cor assim que você gosta da torta, aí você pode tirar do forno. O que eu recomendo, tem gente que já se vai servir na própria forma, já acaba às vezes comendo direto, mas eu prefiro deixar esfriar porque assenta, né? Como a gente fez ali com amido de milho, se dá uma esfriadinha, né? Ela vai ficar mais assentada, você consegue inclusive desenformar ela super fácil, se ela tá fria ou pelo menos morninha. E aí fica essa coisa maravilhosa que você pode servir com chantilly, com sorvete de baunilha ou comer purinho mesmo. Essa receita que a gente fez, ela rende mais ou menos 8 fatias generosas. Então até para um encontro de família é uma boa ideia. Então se você encontrar cereja aí na promoção, não perca essa oportunidade de fazer essa receita deliciosa. E tem que aproveitar porque é um período curto, né? A gente começa em dezembro a cereja, eu não sei se vai até janeiro, pega fevereiro ainda, mas é só essa parte aí do verão. E ela é muito gostosa. Tem que aproveitar essa época. Acho que dá para fazer as 2 épocas congelado também, mas geralmente quando passa essa temporada vai ficar um pouquinho mais caro, fica um pouco mais difícil, né, para fazer a torta. E essa é a nossa receita de torta de cereja. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de nos seguir, de apertar no sininho para receber outras receitas. A gente tem toda semana receita nova. E espero que tenham gostado, pessoal. Obrigada e até a próxima!